Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos. Capítulo 8 de Lucas, versículo 4, fala a parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os seus discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então a gente observa aqui que Jesus vai dar um exemplo, né? Ele vai pregar para os discípulos como ele sempre fazia, mas por parábola. Jesus sempre fala por parábola. E quando os discípulos vão questionar, ele diz: para vocês é pregado assim, porque vocês terão discernimento. Mas os outros não saberão do que se trata essa palavra. Então ele vai dar a parábola dizendo que o semeador plantou uma semente, mas enquanto ele semeava, uma caiu junto ao caminho e foi pisada. E Jesus vai dar o discernimento desta parábola como a semente sendo a palavra de Deus. Aquelas sementes que caíram à beira do caminho. À beira do caminho estão pessoas que elas escutam, mas depois dão brecha para o diabo, que não deixa que elas creiam. E vem e rouba a palavra para que elas não se salvem. Depois, Jesus continua dizendo: também uma semente caiu no meio das pedras. As pedras são as pessoas que recebem a palavra com alegria, mas elas não criam raiz. Elas apenas acreditam por algum tempo, mas quando vêm as provas, as dificuldades, elas se desviam. Jesus continua dizendo assim: outra semente caiu entre os espinhos. Espinhos são as pessoas que escutam a palavra, mas no decorrer da vida, do caminho, elas se atrapalham com as riquezas, com as delícias desse mundo, com as aventuras, e elas então não dão fruto. Mas Jesus vai dar um outro exemplo da semente que cai na boa terra. A palavra, quando cai em um bom coração, ele vai dizer: estes são aqueles que ouvem a palavra e conservam um coração honesto e dão fruto. Que eu e você possamos ser uma boa terra, ouvir a palavra, guardar no nosso coração e não pecar contra Jesus. Um abraço.